Olá, boa tarde, leitores e leitoras, como estão? Eu tô voltando com esse vídeo, né, pro canal. Eu sei que eu estive distante aí da produção, né, do vídeo do canal durante um tempo. O motivo é que realmente eu acabei enveredando aí nos meus trabalhos, acabou exigindo muito de mim, não só fisicamente como psicologicamente. Mas eu vou voltar a gravar os vídeos do canal Leituras S.A., principalmente aos finais de semana. E eu não queria me estender muito nessas questões, né, de explicação, né, do retorno, em relação também a acontecimentos, mas eu queria deixar vocês assim bem cientes de que eu não parei com as leituras. Na verdade, muito pelo contrário, vai ter a lista, né, do final de ano, e as leituras só têm crescido. E por esse motivo, queria deixar vocês tranquilos, né? O canal, ele tem aquela pretensão, inclusive o objetivo, né, de ser um local onde pessoas que gostam de leitura, que estejam buscando aí também a formação de uma vida intelectual, de uma vida dedicada a leituras, vai ter um lugar bacana, né, que as pessoas podem estar não só indicando livros, mas também ali se ajudando, conversando, né? Eu gosto muito também das indicações de vocês, e sempre que eu reconheço ali e vejo, eu também indico os livros que eu estou lendo. E eu mudei um pouquinho o estilo de vídeo, não para trazer às vezes um livro específico. Eu estou trazendo às vezes temas, né, que a literatura aborda, e aí os vídeos podem abordar mais de um livro, para trazer um pouco mais de realidade sobre aspectos da nossa vida cotidiana que podem estar sendo associados àquele livro ou àquele tema. Então, eu vou mudar um pouquinho o estilo nesse sentido, mas não se preocupe que vai continuar existindo ali aquela preocupação no tema principal do livro e também nos aspectos mais gerais desse livro, tá? E esse vídeo hoje ele vai ser focado, nós estamos aí no mês de novembro, é um mês que vai envolver a questão da consciência negra, mas eu não gostaria de falar necessariamente no tema relacionado a racismo, né? Mas em si a questão da discriminação. Deixando claro para vocês, eu ouço muito a questão do preconceito. Queria deixar muito bem claro para vocês que, pelo que eu entendo, pelo que eu já estudei e li sobre isso, o preconceito ele é algo humano. Não existe uma pessoa que não tenha algum tipo de preconceito. E eu falei de uma forma ampla, tá? O que eu vejo que realmente pode e vai, né, com o tempo se tornando uma chaga, um problema, uma doença na sociedade, é a discriminação, tá? Que aí essa discriminação pode ter outras vertentes, como, por exemplo, em alguns livros, como a gente vai ver aqui, a questão do racismo, certo? Então, eu queria deixar isso muito claro e trazer algumas formas aqui, alguns livros que abordam temas nesse sentido, para que vocês leiam, conheçam, que inclusive nessas leituras, né, acabei me deparando com outra coisa muito importante sobre o hábito da leitura, que é trazer a questão do possível. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente se depara com situações, a gente tem uma dificuldade de reconhecer ou de entender o peso do que está acontecendo, porque a gente acredita que aquilo não é possível, até a primeira vez que a gente se depara, né? E a literatura traz muito isso em diferentes histórias, em diferentes níveis de acontecimentos, que vai trazer ao leitor a noção de que sim, isso aqui é possível no mundo, isso realmente acontece. Realmente existem pessoas assim e existem realidades que vão trazer isso. Mesmo que eu não pertença a elas, eu preciso entender que isso existe de fato, né? E para entrar aqui na primeira indicação, eu vou indicar um livro aqui que eu digo para vocês que eu não esperava que fosse tão bom. O Sol é para Todos. É um livro realmente que merece aí estar na lista dos clássicos contemporâneos. Gente,
É uma história muito bonita, muito bem contada. Você vai ver aqui a questão da discriminação, né, do preconceito racial, do racismo, mas em diversos níveis. Vamos ter aí o racismo na parte religiosa, na parte social, na questão da educação, política, mas contada de uma maneira muito delicada, muito sutil, muito elegante. E você compreende o quão isso aqui pesa dentro dessa história, porque a história é contada principalmente por crianças, né? Existe o envolvimento de um adulto aqui, que é um dos personagens principais, mas você vai ver toda essa percepção dessas questões exatamente de um olhar de crianças. E inclusive existe uma cena aqui em particular que ficou muito gravada aqui na minha cabeça, que eu não vou dar muitos detalhes para não gerar um spoiler, né? Uma antecipação do acontecimento do livro, mas a frase é a seguinte: é exatamente quando coisas como essa acontecem e que somente as crianças choram que a gente percebe o quanto a nossa própria sociedade está corrompida, né? Então, eu indico fortemente esse livro. Tem personagens muito bons, muito bem construídos. Vai trazer esse tema de uma maneira muito bem contada. Inclusive, o nome aqui desse livro, né, To Kill a Mockingbird, né? Ou, no caso, o Mockingbird é o tordo, né? Tem esse nome porque na cultura aqui do sul dos Estados Unidos, matar um tordo é considerado um crime hediondo praticamente, porque o tordo é um animal que só canta, né? Então ele não faz mal nenhum a ninguém. Então eu achei muito legal, mas aqui no Brasil foi traduzido como Sol é para Todos, tá? Então esse livro aqui eu indico fortemente, excelente, me encantou muito. Eu tenho um caderno que eu anoto aqui todos os autores, os gênios, né, da humanidade, todas as frases que me impactaram nos livros. Tem até algumas anotações, poesias que eu faço. E eu estou fazendo a minha própria lista dos livros que eu mais gostei em vida, né? E ele está aqui na lista, tá? Então, mais que indicado, tá? No caso, Sol é para Todos. Outro livro que me encantou muito, e aqui a gente já vai falar de uma discriminação social mesmo, tá? A Pequena Fadete, do Jorge Sand. Gente, esse livro aqui é sensacional. A criatividade, né? Jorge Sand, inclusive, não é um homem, tá? Não é um autor. Aí, o caso aqui é uma autora que é francesa, que usou esse nome como uma crítica, né? A sociedade que normalmente só abraçava autores do sexo masculino. E aqui no caso a gente vai ter a personagem Fadete, que é uma criança, né, indo para a adolescência ali, muito esperta, muito sagaz. É impressionante a sagacidade dela, inclusive é difícil na literatura personagens tão vivos, né, tão inteligentes quanto a Fadete. Até agora, assim, acho que só ali o Tom Sawyer, né, são personagens assim mais ali, vamos dizer assim, de uma coisa mais, de uma infância, né, mais bem embalada, né, vamos dizer assim, do que aqui a Fadete. E a Fadete, ela é uma criança que foi criada ali pela tia, né, condições muito pobres, e o preconceito exatamente está nisso. Ela vive aqui numa vila próxima ali à região da Borgonha, se não me engano, e as crianças têm esse trato com ela, que ela se veste mal, né? Não é tão enfeitado quanto as outras crianças, e obviamente não teve, né, um bom berço. Então existe essa questão dessa chacota, desse tratamento com ela e dessa discriminação, e de uma maneira geral, não só pelas crianças, pelos adultos também. E a história dela é oposta a outros dois personagens aqui, que são dois gêmeos que aparecem. E esses dois gêmeos, um é extremamente sensível, o outro já é mais vivo, né? Mais, vamos dizer assim, mais parrudo, né? E ela acaba se envolvendo com um deles, mas sem antes quebrar todos esses
Ela realmente quebra, né? Aqui eu posso utilizar esse termo. Ela quebra a linha do preconceito que é gerada. Porque quando um dos gêmeos enfrenta ela, dizendo, olha, se você se vestisse melhor, se você andasse de tal jeito, e ela retruca muito bem dizendo, olha, se eu fizesse tais coisas em relação às pessoas, eu estaria só imitando as coisas que já existem. Mas como é que eu ia saber se a pessoa gostava direito de mim? Porque se a pessoa só se importar comigo por conta da minha aparência, do meu jeito de vestir, da maneira como eu me porto, qual a garantia que eu tenho que ela realmente gosta de mim, né? Então, ela usa muito esses argumentos e quebra muito da maneira desse gêmeo pensar e acaba trazendo ele ali realmente para algo muito que vai se assemelhando à vida adulta, né? O pensamento de um adulto, de um homem, né? E tem uma cena aqui que um dos gêmeos está em apuros que ela até comenta assim: olha, só tem 3 coisas que uma mulher não suporta, né? Essa frase também eu decorei, muito marcante nesse livro. Um homem ingrato, um homem que não cumpre a sua palavra e, pior ainda, um homem covarde, né? Então, ela tá sempre, assim, indo de encontro ali à moral que esse menino tem. E ela ajuda a formar o caráter futuro desse personagem. Então, é um livro, apesar de pequenininho, gente, é muito gostoso de ler. Ela escreve divinamente bem. Jorge Sand, né? E eu diria ali, eu usaria, na verdade, dizer que ela está entre uma preocupação com o ser humano, né, com o caráter humano, indo ali para algo próximo ali a Leon Tolstói, e essa descrição dessa sagacidade, desse movimento assim de personagens muito próximo a Balzac, tá? Então, é uma autora que eu conheci, que eu li essa obra aqui dela de peso, é excelente. Gente, agora sim, a gente falou aqui, né, de 2 tipos aí de discriminação que existem e eu acho que é muito fácil às vezes falar disso, mas é difícil você entender até que você sinta o que uma situação como essa, né? Eu fiz meu colégio e tudo e a gente lia muito sobre a escravidão nos livros de história, mas eu confesso que os livros, né, que eu acompanhei chega a quase ser algo pueril, né? Ou seja, algo muito infantil. Mas lendo esse livro aqui, de um gênio da nossa literatura, um poeta fantástico, de uma capacidade expressiva semelhante ali a Sófocles, na minha opinião, Castro Alves, tá? E o Navio Negreiro. Esse livro aqui, gente, é da editora Antofágica, a capa dura, achei belíssima a edição e traz, né, diversos poemas desse autor principais, né? Morreu jovem, aos 24 anos. E, gente, minha esposa, inclusive, está aqui, né? Vai assistir esse vídeo futuramente. E esse livro aqui, ele praticamente quebrou meu coração, me destruiu mesmo. Porque aqui você sente, né, o peso desse período que, infelizmente, fez parte da nossa história. Inclusive, eu ouso dizer também que faz parte do nosso sangue, dos nossos próprios ancestrais, e que, como bem dito aqui pelo próprio Castro Alves, melhor fosse que o próprio mar, que é conhecido por dar sumiço em tudo, né, por acabar com tudo, melhor fosse que ele sumisse com todos esses acontecimentos, com todo esse sofrimento, né, passado pelos escravos, do que a gente ter que levar isso pelo resto das nossas vidas. E aqui também ele comenta, né, sobre o céu das estrelas, invocando aí a questão de Deus, observando tudo isso e incapaz de algum tipo de compaixão, né, pelo menos de maneira aparente. Então é um livro que eu recomendo fortemente, inclusive. Tanto a forma como a estética, como o tema que ele traz é muito, muito, muito claro, muito vivo. E eu, assim, fiquei arrasado. Esse livro aqui eu fiquei digerindo ele e ainda estou digerindo.
E eu confesso para vocês que através disso você consegue ter uma noção sobre todo esse peso que ainda existe sobre os nossos ombros, de um período, de um fato histórico inquestionável que o tempo, o mar, nada disso vai conseguir apagar. Mas eu acredito fortemente que através desse esforço de conhecer esses livros, de se desenvolver como ser humano, buscar conhecer a verdade de fato, né, através dos estudos, das leituras, isso nos transforma e isso realmente é algo que se assemelha à busca, né, por esse conhecimento maior, por essa verdade, e vai deixando a gente mais consciente sobre esses fatos e o quão desumano eles são, tá? Então eu recomendo, e essa edição aqui também maravilhosa. E focado ainda nisso, né, nesse tema sobre as nossas origens, sobre nossa cultura e também sobre essa questão da discriminação que existe até hoje também, eu adquiri esse livro que eu tô assim, maravilhado, que é o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. E é nesse livro aqui que eu estou descobrindo que quando se trata da nossa história, da história da parte social, né, da parte inclusive de cultura, a gente começa a descobrir que o buraco é muito mais embaixo do que a gente pode imaginar, e que mais uma vez a gente vai ver que uma formação cultural é muito complicada e de um passado histórico, acho que não vou me poupar no sentido de falar um passado histórico extremamente grotesco, e que só através de muito esforço, muita dedicação, muita coragem, a gente vai conseguir mudar. E eu acho que a mudança ocorre dessa forma aqui, tá, gente? Tomando consciência, entendendo que falar sobre discriminação, racismo, preconceito, qualquer um desses assuntos não é uma questão só de fatos isolados, mas é uma questão que faz parte da nossa história. Então, tomar consciência e a responsabilidade de que a questão é muito mais profunda, tá? E para isso a gente precisa estudar, precisa ler, precisa se reinventar, tá? Como seres humanos e como brasileiros, certo? Pois é, gente, agradeço a atenção de todos. Como eu falei anteriormente, eu vou estar voltando com os vídeos, vou estar voltando com o canal, sempre nesse formato, tá? De uma maneira simples, direta, sincera. E agradeço desde já a atenção de todos, desejo aí um excelente sábado, um bom descanso, e amanhã eu vou gravar outro vídeo com outro tema sobre a questão das leituras. Não só para a gente reafirmar os valores e o compromisso do canal, como também para trazer novos livros que com certeza vocês vão gostar bastante, para ajudar a desenvolver o hábito da leitura e compreender por que ele é importante nas nossas vidas. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.